É impossível você romper ciclos se você não conhecer a si mesma, se você não tiver o hábito de se auto-questionar. É impossível. Não tem como você romper algo que te machuca, que está te levando sempre para o mesmo lugar, se você não parar para entender o porquê desse comportamento, o porquê desse pensamento, o porquê dessa emoção. Não tem como. Eu digo e repito isso porque é algo que sempre aparece para mim aqui no consultório. E eu sempre falo, se você não parar para refletir sobre, não vai adiantar. Você não vai sair do lugar. Se você se interessou pelo assunto desse vídeo, fica aqui comigo. Eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 10 anos. E se você não é inscrita no canal, clique em se inscrever, curte, comenta, compartilha e vamos pro vídeo. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou ler um trecho de um livro. Se você quiser saber qual é esse livro, se você gostar dessa leitura, comenta aqui embaixo que eu te falo qual é esse livro. E o nome do capítulo já começa: Autoconhecimento. Eu sei que ficou muito batido. Esse nome ficou clichê do, você precisa se autoconhecer, eu vou para terapia para me autoconhecer, eu vou fazer isso para me autoconhecer. Só vou te falar uma coisa, você não está se autoconhecendo, tá bom? E eu vou te explicar aqui o porquê. Autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, Volo, disse: conhece-te a ti mesmo. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é espelho da alma. O nosso corpo de agora, fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Tudo o que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com a sua doença, pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade nos tira de lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo da sua vida. E como mudou? Aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos com Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Ou seja, aproveite esse momento de sofrimento que você se encontra e olhe para você, vire os olhos para você. Veja tudo aquilo que foi nutrido e que te levou para essa doença. Conheça-te a ti mesmo. Veja o que motivou cada hábito, cada pensamento, cada emoção. Por isso que no início do vídeo eu falei, não tem como você romper um ciclo se você não entendeu o porquê que você foi para lá. Não tem como. Ai, Psi, mas eu já me conheço, eu já me autoquestiono. Será mesmo que você se conhece? Vamos lá. Você conseguiu romper os ciclos? Você conseguiu dar um passo adiante? Você conseguiu manter sua palavra? Você conseguiu se posicionar? Você conseguiu tirar tudo aquilo que não vai levar você para onde você quer? Provavelmente não. Então você não se conhece. Você pode estar começando, você pode estar entrando ali no ritmo, mas muitas vezes dá medo se conhecer.
Porque você vai entrando em cada camada. Eu falo para as minhas pacientes, se imagine como uma cebola, cheia de camadas. E você precisa ir tirando camada por camada dessa cebola. Com você é a mesma coisa. Isso que você acha que sabe, que veio logo para sua mente como uma resposta, é a superfície. É apenas a primeira camada da cebola que você está tirando. E te faço outra pergunta. Há quanto tempo você está nesse processo de se autoquestionar, de se entender, de se conhecer? Um mês? Uma semana? Um ano? Esse processo é para sempre. Esse processo, ele não tem um tempo definido, porque em cada momento da sua vida, você vai precisar se conhecer. Você vai precisar se autoquestionar. Claro que tem momentos que isso se torna muito mais leve, se torna algo mais esporádico, porque a construção da sua essência, ela está feita já. Mas é um trabalho que dura anos. Se você começou ontem, você não se conhece ainda. Ai, mas eu já tive um monte de respostas, eu já me conheço. Não, você não se conhece. Todas essas respostas que você teve são respostas automáticas, são aquelas respostas mais fáceis que a sua mente te mandou para que você pare de fazer o que você está fazendo. Para que você pare de tentar se entender. E ela te mandou uma resposta e você falou, ah tá, encontrei a resposta. E parou. Não. A resposta verdadeira, aquela que você precisa, aquela que vai mudar tudo, ela vem quando você menos esperar. Ela vem como um insight, ela vem com você tomando banho, com você cozinhando, com você treinando, com você fazendo qualquer coisa, menos pensando naquilo. Isso é um fato. A nossa mente, ela é programada para sair do esforço. Se você está lá alimentando ela, tentando entender um porquê de um comportamento, ela vai te mandar uma resposta como se fosse assim, ó, tá aqui, ó, agora para, me deixa em paz, me deixa em paz. E você, por não saber que aquilo ali é um comportamento automático para se livrar, você acha que é verdade aquela resposta, mas não é. O autoconhecimento, ele é muito minucioso. Não é do dia para a noite. Primeiro você precisa começar a alimentar a sua mente com aquilo que você quer, com a imagem que você quer de você mesma lá no futuro, com o emprego que você quer, com as relações que você quer. Primeiro você precisa alimentar a sua mente. E você precisa entender o porquê que hoje está tão diferente daquilo que você quer, porquê que hoje você não consegue se comportar como a mulher que você quer ser. Isso é um processo diário. É um processo que não acaba. É um processo que demanda da sua energia, demanda do seu querer. Eu falo para as minhas pacientes, enquanto você não pega o ritmo de sempre se questionar, de sempre entender o porquê, você para 5 minutos por dia. Fica ali em silêncio, sentada, pega um caderno, vai anotando o que tem vindo na sua mente, para que você não perca a linha de raciocínio. Quando é assim, 3, 4 meses depois, uma semana depois, enfim, depende muito da forma como você vai se dedicar para chegar na resposta, aí sim a resposta vem. Se você está ali sempre se dedicando, alimentando a sua mente, seguindo a linha de raciocínio, se auto-questionando, a resposta vem com uma rapidez maior. Agora, se é uma vez ou outra, aí demora, então não tem como a gente dar esse tempo. Mas aquilo que você precisa saber é o seguinte, é um processo que não tem fim. Então, se você diz para mim que você começou ontem esse processo, eu te digo, você não se conhece. Ah, sim, mas eu sempre me questiono, eu sempre tento entender. Tá bom, você pode estar construindo a linha de raciocínio, mas você está disposta a continuar nesse processo por anos e mais anos? Você está disposta? Desde que eu tomei consciência disso, desse se modificar, desse diário que você precisa se conhecer, que você precisa se autoquestionar, que você precisa sempre ter influências da onde você quer chegar ou do porquê que você age dessa forma, tem pelo menos 15 anos que eu trabalho isso. Pelo menos 15 anos. Porque foi bem antes de eu entrar na faculdade. Tem pelo menos 15 anos que eu trabalho no conhecimento sobre si mesma, me autoquestionando, tentando entender tudo, por que que eu faço, por que que eu falo, por que que eu penso dessa forma, por que que eu sinto dessa forma, o que que as situações mexem comigo, por que que mexe, por que que eu acredito nisso, por que que eu vejo o mundo dessa forma. Você está disposta realmente a romper o ciclo de sofrimento que você está hoje? Você está disposta a sentar aqui, ó, sua bunda na cadeira, com um caderninho na mão e listar tudo que você vai descobrindo sobre si mesma?
construindo tudo sobre si mesma? Porque eu volto a dizer, não tem como você sair da onde você está sem você se auto-questionar. E desse auto-questionamento você vai se conhecer.